Então vamos lá, será que o burnout começa quando o médico fica cansado ou quando ele passa a achar que é normal viver cansado? Hoje a gente vai falar de um tema, um assunto infelizmente que está mais comum que esporão no nosso consultório. Ou mais comum do que aquela frase. Eu acho que hoje o plantão vai ser tranquilo. Tranquilo, aqui ó. As brincadeiras à parte, esse tema surgiu de uma mensagem que eu recebi de um dos nossos mentorados, que ele mandou exatamente assim, abre aspas: velho, estou numa fase dura de trabalho e manejo de complicações pós-operatórias muito duras. Vou entrar de férias hoje por 15 dias. Vou curtir a família e dar o stop máximo. Eu editei algumas coisas, porque vou ligar o fogo e vou descansar. E talvez eu acho que isso seria uma mensagem que muito colega está querendo mandar pra gente, né? E talvez esse seja um problema. A gente normalizou isso. Então, médico cansado virou rotina, noite mal dormida virou sinônimo de orgulho e falta de tempo é sinônimo de sucesso. Então, hoje nós vamos conversar sobre burnout, não com aquele discurso de pronto, vou tirar férias, vou fazer atividade física e vai estar tudo certo. Não é bem por aí, né? Até porque, cara, acho que a medicina é assim, a gente sempre teve aquele negócio, né? Você já colocou isso de... Acho que o mais legal da medicina, quando a gente cuida de pessoas, a gente faz bem para as pessoas e a gente ainda é remunerado por isso. Mas até que ponto a medicina nos ensina isso, mas talvez ela não nos ensina a cuidar da gente mesmo, né? A gente cuida dos outros e acaba deixando de cuidar de nós mesmos. Mas, vamos lá. Dr. Jonas, mais uma vez aqui. E aí, mestre, beleza? Então, sempre um prazer. Prazer é meu, cara. Estar aqui acompanhado de toda a sua bagagem sapiência. Vocês são sapiência com S. Ah, tá bom. Pensei com C, uma outra coisa. Então vamos lá, o que você viu de definição de burnout? Existe alguma controvérsia, alguma coisa? No último podcast eu comentei que tem um amigo meu que é o professor Marcos Mendanha, que é especialista nisso, ele tem livros publicados sobre isso, tem um livro que eu recomendo, então se a única coisa que vocês lembrarem do que eu falei nesse podcast inteiro foi isso, comprem um livro, O que Ninguém Te Contou sobre Burnout, do Marcos Mendanha. Ele tem tudo lá, ele é técnico, se alguém tem pretensão de fazer concurso público, ele comenta a questão da NR1, NR17, as controvérsias com a MS, os problemas de definição, tá tudo lá. E na contracapa desse livro, ele coloca um questionamento, de que burnout você está falando? Porque o burnout ele tem um termo popular, que é esse cansaço, essa exaustão. Existem termos técnicos que foram definidos por Christina Maslach, pelo Freudenberger, que é a questão do burnout em relação ao trabalho. Tem um certo burnout em relação ao mundo, a questão do esgotamento dos estoques, da comida, esgotamento do clima, e você ficar triste em relação a tudo isso. Então, de que burnout você está falando é um questionamento que esse professor faz lá, que eu acho muito apto, eu acho que é bem alinhado com o que a gente está dizendo. De certa forma, a gente está falando do burnout em relação ao trabalho. E a Maslach definiu isso como 3 pilares. O esgotamento, ou a exaustão, seguido da segunda fase, que é uma despersonalização, ou uma alienação em relação ao indivíduo que você cuida. E por último, uma sensação de estar remando contra a maré, uma sensação de que o trabalho não está levando a lugar nenhum, uma falta de realização profissional. Esses 3 são os pilares que, inclusive, duram até hoje. O teste que se faz é o inventário da Maslach sobre o burnout, né? Maslach Burnout Inventory, MBI. E esse MBI é utilizado até hoje para tentar quantificar esse risco psicossocial do burnout. Então, existem definições múltiplas. Uma das principais controvérsias sobre o burnout é se é doença ou não. Isso é uma doença ou não é? Então, se você for no CID-11, ele não vai estar lá dentro do CID-F. Ele não está dentro das doenças mentais, que é o 5º grupo. Mas a gente vive no Brasil. E no Brasil, os legisladores meio que podem fazer o que der na cabeça deles. E eles fizeram o decreto, que é o decreto 3048/99, que define o burnout como doença lá. Então o Brasil está meio que sozinho, isolado do mundo inteiro, em relação a essa parte que deveria ser de experts, mas os legisladores foram lá, decretaram e pronto, virou doença. Então no Brasil, burnout é doença, pode ser colocado num relatório, um laudo pericial, como doença, como se tivesse protocolo de tratamento, mas isso não é verdade. Então existe esse cisma no Brasil especificamente. Perfeito. Eu
também segui essa definição da Cristina Maslach, que eu achei bem legal, esse tripé, né? Que encaixa muito bem. Então, às vezes o doutor chega lá e fala assim, pô, os cara tá desanimado, triste, nada é recompensante para ele, ou seja, tá com uma baixa energia emocional e física, o cara começou o dia já cansado e triste. Aí chega, ele tá assim, pouco envolvido emocionalmente com os colegas, interage pouco, o paciente tem uma complicação, ele não liga, o paciente está feliz com o tratamento, ele também não liga, e a baixa realização profissional e a sensação de pouco conhecimento, né? A sensação de incompetência, de falta de produtividade, de propósito. Quando você está com essas três coisas aí, eu acho que tem que ficar atento, né? Que é o pilar da Cristina Maslach, que colocou muito, muito bem. E a gente vê isso aí até com uma frequência mais do que eu imaginava quando eu fui ler, assim, você senta no refeitório e vê os colegas conversando sobre isso. As conversas pairam muito por isso aí, né? Dá a impressão de que os pilares se tornam pessoas, né? Aquele ali tá exausto, aquele ali tá alienado, despersonalizado, sem empatia, aquele ali tá sentindo que tá remando contra a maré, aquele ali tá sentindo que não é recompensado. Exatamente. E por que será que a medicina, será que ela favorece tanto assim? E por que será que a gente tem visto tanto burnout entre os colegas? Então, esse é o foco do estudo da Maslach. O burnout é um fenômeno típico de pessoas que lidam com pessoas, que cuidam do outro. Isso tem muitos motivos que vão dizer que é psicanalíticos, outros vão dizer que são sociais, mas a impressão que eu tenho é que se você cuida do outro, tem uma facilidade de você buscar se sacrificar pelo outro. Então, talvez se o seu trabalho for preencher o formulário 15C na gaveta 2A da sua empresa, você não deixaria de ir ao banheiro para preencher esse formulário. Você não deixaria de ficar com a sua família. Mas se for um paciente que está com infarto, você fica mais. Se for um paciente que você está operando, você fica até as 10 da noite, até meia-noite. Você fica até 1 da manhã, você deixa de ir ao banheiro, você deixa de comer. E você acha isso ótimo. E a sociedade vai te recompensar por isso. Você vai receber aplauso. Aquele residente é muito bom, ele ficou até 1 da manhã operando o caso fora do plantão dele. Aquele doutor é muito bom, ele veio, o plantão dele já tinha acabado e ele continuou com o paciente até 10 da noite. Aquele doutor é muito bom, ele chegou, teve um óbito e ele ficou esperando até 2 da manhã para a família chegar e conversar com ela. Isso é aplaudido, mas isso é trabalho para ele. E ele está se sacrificando em prol do outro, é como se fosse uma consequência de um altruísmo socialmente aceito. Então, os profissionais que lidam com pessoas, cuidam de pessoas, estão especialmente vulneráveis a esse fenômeno social, porque eles não estão dissociados, eles estão muito vinculados, né? Tem um vínculo muito forte que faz você se sacrificar. Eu coloquei aqui, eu dividi em 2 fases da nossa carreira profissional. Eu coloquei durante a formação. Primeiro, residência médica, né? Um período extremamente favorável para o burnout. Então, assim, uma pressão psicológica, ainda mais, assim, puxar a sardinha para a ortopedia. Cara, invariavelmente a gente entra sem saber nada, né? Sem nenhum princípio ortopédico, absolutamente nada de biomecânica, nada de fratura, de nada. Então, assim, você chega cru de tudo, então aquela sensação de impotência, né? Aquela carga horária gigantesca, né? Na minha época não tinha esse trem de 60 horas, era 100 horas, 120 horas, era um negócio desumano, né? Uma privação de sono absurda, né? E vai se implantando aquela cultura do heroísmo, né? Você é um herói, você é um médico, né? A sua capa é o seu jaleco, é um super-herói. E na minha residência em particular, assim, dali já nascia essa questão de competitividade. Então, você tem ideia, tanto que o sistema foi mudando, né? Hoje não tem mais, né? O nosso título de especialista hoje, que é o certo, é uma coisa para ver se você é capacitado a receber a chancela de ortopedista pela nossa sociedade ou não. Na minha época, saía a classificação. O que vai mudar? Eu ser primeiro ou ser último? Não é uma prova classificatória, né? É uma prova para medir competência. Mas na minha época saía a classificação e o meu chefe queria que você ficasse entre os 10 do Brasil e não tinha conversa. Então, assim, existe a prova, existe a competição. A minha sorte é que, assim, acaba que até hoje a gente é muito amigo, né? A minha turma de residência, no meu caso, foi bom. Foi uma competição saudável, um foi puxando o outro.
E acabou que todos saíram excelentes ortopedistas, e sempre muito Caxias, né? A gente era muito, muito Caxias. O povo ficava doido porque a gente tinha prova, a gente tinha aula às 6 da manhã e as outras residências famosas, clínica médica, as coisas lá no HC na FMG não tinha isso. Ortopedia era pancada, assim. O chefe perguntar, aquela pressão na reunião. Reunião clínica de segunda-feira, meu irmão, era pancada, era te espremer até você não saber, e você não sabia, você tomava carcada. Então, assim, a gente sempre tinha um lema lá na residência que era o seguinte: o ferro é inevitável, você só tem como amenizar. Aí você vai tomar ferro, você não tem conversa, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que não cabe mais, as coisas mudaram, mas na nossa época até que funcionava, mas era estressante. Era muito, muito, tanto que depois das nossas reuniões a gente ia comer uma pizza lá na pizzaria, 10 da noite, conversar, a gente dava aquela amenizada. Tinha alguns chefes que iam e mudava até o jeito, né? Uma coisa era o chefe na pizzaria, outra coisa era o chefe lá na reunião. Uhum. Então eram umas coisas assim, engraçadas. Isso que você está falando é muito interessante, porque você está citando coisas que combatem o burnout. Por exemplo, você tinha um ranking de provas semanais ou mensais, que você via o resultado do seu estudo ali e você era reconhecido por isso. Isso já combate o burnout, porque é o bom... Burnout se você fizer a sua parte, isso, se você ficar em último... O burnout não afeta o cara desinteressado, ele não afeta o vagabundo. O burnout afeta o cara que é excelente, o cara que se esforça. Qual que é o problema? Se você se esforça, você estuda e chega lá e não tem nada, não tem uma provinha que você ficou em primeiro lugar, não tem um troféuzinho... Aí você tem essa questão da exaustão não reconhecida, exato. E você era reconhecido. 2, terminava a prova, terminava a exaustão, vocês iam comer uma pizza, vocês iam ficar juntos, vocês iam fazer um vínculo social, em que talvez nessa conversa o cara, nossa, o cara é estudioso, foi bem na prova, nossa, o cara R1 foi melhor que o R2, o R2 tá precisando estudar mais, dá um tapinha nas costas. Todo esse vínculo social, que é o que o Durkheim vai chamar de integração, né? A integração na estrutura evita essa desilusão ou essa exaustão emocional relacionada ao cuidado do outro. É como se lá no fundo você estivesse recebendo um petisco, igual um cachorro que está sendo domesticado, né? O aluno recebe isso na residência em maior ou menor grau. Então, na minha visão, apesar de parecer pressão demais e estresse, isso evitava o burnout. Talvez nesses grupos de residentes que formaram uma residência boa assim, por mais que eles tenham sido exigido muito deles, talvez eles tenham tido menos dificuldade com a questão do burnout do que uma residência que não tem nada disso. Fala, não, aqui é uma residência tranquila, você não vai ter prova, você não vai ter ranking, não vai ter nada disso, não vai ter a pizzada no final. Esses vão sofrer mais com burnout, porque o aluno vai estudar, vai desempenhar, vai tentar ser excelente e ninguém vai ver. Tá remando sozinho lá. Essa cultura do heroísmo tem 2 histórias boas. Cara, eu tirei férias. Cara, primeiro dia de férias, entrei no avião com a minha esposa, não tinha filhos ainda. Aí, cara, eu senti aquela sensação, assim, nossa, aquela expectativa, né, de descansar, não sei o quê. O avião lança voo, quando ele chega lá na altura de cruzeiro, vem o comandante. Precisamos de um médico no avião. Tem algum médico a bordo desse avião? Eu caladinho, né? Vontade de falar assim, bom, tem um ortopedista. Cara, eu fiquei caladinho, né? E tô só esperando. Aí eu tô vendo assim, olhando pra frente, fixo, minha esposa virada assim, olhando pra mim. Eu tô vendo que ela olhando pra mim, eu caladinho, olhando pra frente, fixo. Aí eu falei, vamos ver o que ela vai falar. De repente, a pressão virando, me dá uma cutucada, e aí? Você não vai lá? Eu falei, meu amor, quanto tempo eu não faço uma CLS, quanto tempo o cara tinha passado, mas eu vou fazer o quê? Mas você tem que ir, mas não sei o quê, beleza. Levantei, fui lá, aí tinha um speed, medindo, tava com uma pressão alta mesmo e tal, um pico hipertensivo lá, mediquei com o que tinha lá, o cara ficou bem assim, ou seja, era só um acolhimento, uma assistência, beleza. Acabou, cara, nenhum obrigado da companhia. Aí depois eu fui ver sobre a legislação, cara, obrigação sua como médico. Não, tem algumas companhias, no máximo, fazem uma gracinha de te dar uma passagem. Mas de resto, você não ganha nada. Muito obrigado do paciente só. E pergunto, se tivesse uma briga lá, não sei o que, tivesse um advogado, ele entregasse assim, esse aqui é meu cartão, se você precisar ir acionar a companhia, você acha que ele ia ganhar ou não? Agora, nós médicos é o jaleco de herói, né? Eu fui lá, e outra,
porque deu certo. E se desse errado ele tivesse morrido? Vínculo, né? Você formou vínculo com esse paciente. Eu prestei um atendimento. Vinculou. Eu vinculei. Tem questões legais. Então, essa postura do turismo é difícil. Agora eu também já tive o outro lado. Tava no resort, aí tô lá também, tranquilo. Sentado, nossa, nada pode me atingir. Aí o cara andando lá naquela stand-up lá, não sei o quê. Aí o cara, caiu. E era água rasa e caiu assim, de cox na areia, assim. Pum, e ficou lá. Aí o salva-vidas já foi lá com alguém, não sei o quê. A família inteira. Meus pais, meus senhores olharam assim pra mim. Vai lá. Cara, eu tranquilo. Eu tava com um copo de cerveja assim, mas eu ia dar meu primeiro gole, mas você não bebeu ainda, você tem que ir lá. Própria família, cara. Eu falei assim, nossa, beleza. Aí fui lá, prestei um atendimento e tal, não sei o que, e o resort deu sorte, porque não tinha médico, assim, eles tinham um atendimento, era afastado da cidade, mas tinha uma enfermeira que nem estava lá. Você reduziu? Aí fui, aí comprei ele na radiografia e tal, não teve nada, não sei o que, beleza. Passado um tempo, isso foi antes do almoço, tô lá à tarde dormindo, toca a campainha do quarto, descansando. Que isso? Aí chegou, cara, uma puta, 2 champanhes assim, chique num balde, um negócio de frios assim, e era um resort caro. Eu falei assim, não moço, não pedi nada disso não, Aí ele, não, isso aqui é uma cortesia do hotel, pelo atendimento que você prestou pro hóspede, né? E depois no jantar, a família veio, me agradeceu, tiraram foto, então houve um reconhecimento assim nesse dia. Então eu já vivi os dois lados da moeda. E depois dessa fase assim, por lado da questão da medicina favorecer, eu coloquei aqui, cara, aí vem pressão de convênio. Eu converso muito isso com o meu sogro. Cara, é uma loucura, assim, eu desconheço, assim, no mundo dos autônomos, assim, a gente é considerado um profissional autônomo. Só que existe um intermediador. O convênio, ele fala quanto ele vai te pagar, quanto você vai ganhar, a hora que você vai ganhar, se você vai ganhar. Eu tento explicar o que é uma glosa para quem é fora da área de saúde. O cara, mas peraí, você pediu, ele autorizou, você fez, ele não te paga? Eu falei, é assim que é. Mas e aí, você fez agora e vai te pagar daqui 3 meses? Eu falei, é assim que é, isso é uma rotina. Então existe um intermediador dos convênios, ele fala o que você vai ganhar, quanto você vai ganhar, se você vai ganhar. Ou até que procedimento você vai fazer. Às vezes ela não autoriza o material. Tem a liberdade da sua indicação, você tem mais. Exatamente, a Cristina Maslach chama isso de o atrito entre pessoas com responsabilidade por desfechos de alto impacto e você não ser a pessoa que toma a decisão. Então, você está dentro de uma estrutura que toma a decisão por você, mas o responsável pelo desfecho é você. Exatamente. Então, isso gera um atrito que, ao longo do tempo, gera exaustão. Exatamente. E gera despersonalização, que é o segundo pilar da Cristina. Ou seja, a Cristina como a Cris. A Cris. BFF. Então, a Maslach, o segundo pilar dela, que é essa despersonalização, ou distanciamento, é como se fosse um fenômeno de defesa, um mecanismo de defesa insuficiente para lidar com esse fato de que, apesar de você ser responsável pelo desfecho, você não toma todas as decisões no caminho. Então, quem toma decisão do tipo de internação é o plano. Quem toma decisão do acesso é o plano. Quem toma decisão do tempo é o plano. É o sistema, não sei o quê. E quem que é responsável pelo desfecho? É você. Como você se defende disso? Você se distancia. Ou, usando o termo dela, você se aliena do paciente. Você se distancia dele. Aí você começa a ter uma posição não empática. Aí vira aquele profissional que não tá muito nem aí. O cara que termina de ver um óbito, termina um caso trágico, ele vai jantar como se nada tivesse acontecido. E a gente vê isso como se fosse um mau profissional, como se fosse uma pessoa desinteressada, mas não é isso. É um mecanismo de defesa para lidar com essa situação em que a estrutura decide e você é responsável. Exatamente. Aí vem outra coisa que favorece a vida do plantão. Rapaz, já viu que tá agora na moda viralizar, né? O vereador, o deputado chegar lá no dormitório. Bater na porta, vamos acordar, vamos dormindo aí na hora que você tá trabalhando, tem gente pra atender. Tá te pagando, não sei o quê. Então essa pressão do plantão, de horas mal dormidas, de pressão de produção, de meta da OS. E outra coisa que eu falo, a gente tá com um colega também mentorado que tá muito chateado, que ele tá em vias, ele tá com a sensação do que vai ser processado por um paciente do plantão. Porque o plantão,
o paciente não te escolheu. Ele foi lá no pronto atendimento para resolver o problema dele, seja quem quer que esteja lá. Ele não foi pelo Dr. João, ele foi lá porque é um plantão 24 horas, que ele está com uma dor aguda e quer resolver. Então, o paciente do consultório, ele escolheu você, existe um vínculo. Lá não. Então, assim, na minha opinião, aumenta a chance dos processos. Então, foi um paciente que precisou de um atendimento lá rápido, não tinha vínculo nenhum, não sabia da história do doutor. No julgamento do paciente houve uma certa displicência e o paciente quer processar o doutor. Então, essa questão do plantão gera uma questão que favorece o burnout, né? Eu coloquei outra coisa aqui, que é o aumento do número de processos, né? Isso é uma realidade. Literalmente, lá no hospital onde eu trabalhei, já teve que pedir licença para os advogados que estavam lá na porta, entregando um cartãozinho: você foi bem atendido, o doutor te atendeu, prestou, está tudo bem com a sua cirurgia. Desse jeito, anos atrás. Então, parecendo delegacia, porta de delegacia. É um trem absurdo, né? Então, assim, essa questão dos processos hoje é uma realidade. Você pega os médicos mais velhos, baixo índice de processo hoje, virou uma indústria, né? Mas os colegas têm seguros e tudo para se proteger disso. Os pacientes estão mais exigentes, o paciente está mais impaciente. Do tipo, eu opero, eu falo, o pé vai ficar inchado, doutor, mas já tem 30 dias e meu pé ainda está inchado. Lembra que eu te falei que demora mesmo. Então essa sociedade que tudo é muito rápido, né? Que é para ontem, isso tem deixado os pacientes mais impacientes e um nível de exigência pelo resultado lá em cima. E eu falo para o paciente: infelizmente a minha ciência não é exata, 2 mais 2 nem sempre é 4, às vezes é 3, às vezes é 5. Não, existem probabilidades do desfecho, mas eu não consigo te garantir as coisas que você quer. Então eu coloquei isso aqui como frase forte, né? Medicina ensina a cuidar de todos, menos do próprio médico. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E aí eu lanço essa pergunta: então o burnout é culpa do sistema ou das escolhas individuais do doutor? Para mim é do sistema, não tem dúvida nenhuma. Por mais que você tenha escolhido trabalhar com a medicina, é um problema de sistema. Tanto é que essa questão da gestão do risco psicossocial não é do trabalhador, é do sistema, é da gestão. Então, não tenho dúvida. Você construiu uma vida de excelência, para usar o termo aristotélico, e você foi emperrado, você foi segurado por um sistema que travou sua engrenagem. É isso que vai causar o burnout. Não é você que está desalinhado com um sistema lindo, maravilhoso, perfeito, e você tomou decisões erradas. Não. É um sistema mal construído, estruturas rígidas ou estruturas até agressivas em relação ao profissional de saúde, que travam ele. Ao longo do tempo ele se exaure, depois de um tempo ele despersonaliza, junto com essa desvalorização, sensação de estar remando contra a maré, sensação de de ter sua vontade ignorada, porque, cara, não é por falta de vontade. No início, o profissional chega lá com sangue no olho, faca no dente, quer trabalhar, quer fazer, deixa o tempo passar. Não é o indivíduo que vacila com o sistema, é o sistema que não tem perspectiva nenhuma de futuro para ele. Ele vai se desgastando. Então, para mim é uma questão de gestão. Inclusive agora, acho que esse mês, o STF julgou que a questão da gestão de risco psicossocial é uma questão da estrutura da gestão, e estão discutindo aí sobre se a multa, né, se a multa é aplicável ou não ao estabelecimento. Aí tem várias linhas de pensamento sobre isso, mas para mim é uma questão de estrutura, não é uma questão do indivíduo. Eu coloquei aqui um pouco, assim, os dois pontos dos dois lados. Eu coloquei aqui do sistema, e aí passa por um pouco, às vezes, do médico também, que é excesso de paciente. Eu lembrei quando eu trabalhava no Hospital do SUS, eu atendia 50 pacientes na tarde. Aí eu pegava um R4 e, rapaz, como diz aqui, descia o bet. Atendia 50, mas eu conheço doutor aí no privado que atende isso aí, 40 numa manhã, 30, às vezes 50. Então, assim, esse excesso de pacientes, às vezes, pelo sistema ali, tem plano de saúde aí, que se você está lá atendendo, você demora mais que 15 minutos, a secretária vem, batendo sua porta. Doutor, próximo, já deu 15 minutos. Então, isso hoje é uma realidade. Quando o doutor falou pra mim, eu falei: nossa, tá de brincadeira. É assim, se eu passar 15 minutos lá, já toca um sinalzinho, a secretária lá do hospital vai lá no meu consultório e fala assim: próximo.
Então isso aí é bizarro, né? A baixa remuneração. Querendo ou não, a remuneração é uma coisa concreta de reconhecimento para você. E hoje só está pressionando para baixo, só está achatando, né? A gente teve aqui, viralizou várias coisas do nosso prefeito aqui, que é o barulho, já virou uma rotina esse barulho aqui no podcast, abrir a porta, que é o TI, o editor, é o horário, né? Você esquece, essa geração de TI, quem trabalha com ele sabe, e chegou e já quer sair. Vamos lá. Você está falando do prefeito? Do prefeito aqui, nosso prefeito de Goiânia. O que ele fez? Existem os concursados da prefeitura, os médicos, e ele ia tirar alguns benefícios, algumas coisas, né? Que o médico ia perder e o salário ia diminuir. E houve uma revolta, não sei o que e tal, isso é um absurdo, e blá blá blá, conversa vai, conversa vem. Aí houve até um líder de uma possível greve e tal, e ele simplesmente, o que ele fez espertamente? Abriu um concurso, né? O que aconteceu nesse concurso? Acho que 2.000 inscrições, um trem absurdo de colegas se inscrevendo, inclusive o líder da greve estava inscrito no concurso. Então assim, cara, aí ele falou uma coisa e machucou muito o doutor, porque o doutor é dodói. Ele falou assim, gente, é o seguinte, quem não quer sai. Eu tenho um valor que é um dinheiro público, é o dinheiro do povo, e eu preciso gerir com esse valor. Se você não quer, tem 2.000 pessoas aqui que vão concurso que querem. Então isso é oferta e demanda. Quem não quer, dá licença, vai trair. Ele falou assim, trabalha no particular, faz a sua clínica e cobra o seu valor que você quer ganhar. Aqui no SUS, na prefeitura, é assim, pronto, acabou. Rapaz, aí os doutores ficaram magoados e tal, mas o cara é empresário e tem um dinheiro para gerir, é isso. E outra, você vai pagar mais se tem um monte de gente aceitando receber menos? É contra-intuitivo, é um empresário. Então, sim, se ele estiver lidando com peças num tabuleiro, eu concordo. Mas são seres humanos, né? São pessoas que estão trabalhando há 10 anos e pediu para sair. Falar, doutor, tá trabalhando há 10 anos aqui. Nem uma plaquinha assim, obrigado pelos 10 anos, nada, nem um pão de queijo. Eu trabalhei, eu fiquei 16 anos no SUS. Quantas vezes você foi chamado para ser reconhecido por isso? Nenhuma, velho. Professor, quando eu saí do hospital... Nem coxinha com a Coca-Cola a gente recebe. Nada. A burocracia, a gente já tangenciou isso, então, uma outra coisa do sistema. Você vai pedir uma cirurgia, às vezes o plano te questiona um monte de coisa. Por exemplo, olha que loucura. O paciente vem, tem um joanete, eu coloco lá paciente, então um código. O paciente tem um hálux valgo, moderado, com muita dor, incapacidade de usar calçado fechado, está trazendo uma limitação funcional, houve uma falha no tratamento conservador e ele precisa operar. Bom, aí eu peço, boto o código, então hálux valgo e osteotomia. Sabe o que eu estou recebendo aqui no chamamento de convênio? Não foi liberado porque você não colocou as mensurações das angulações do hálux valgo. Mas você já descreveu que é moderado. Mas é claramente assim, é um jeito de você ganhar tempo, de você virar um mês. Entendi. Contabilmente, até você responder isso aí... Jogou pra frente, entendeu? Esse aí é um absurdo. Outra vez, o paciente veio com a ruptura de Aquiles. Okay. Aí eu peguei e falei, paciente com ruptura de Aquiles, necessita de tratamento cirúrgico. O diagnóstico é clínico. Sim. Tá, como ele falou, você não tem subsídio, você precisa pedir uma ressonância. O sistema é tão bobo porque o que o convênio me paga pelo Aquiles, pasme, é menos do que ele paga pela ressonância. Ele tinha que me agradecer porque eu estava economizando. Uma ressonância deve pagar aí uns 800, 900 reais. Ele paga para clínica de imagem. Um Aquiles na Unimed paga 500 reais. Então assim, é mais barato ele ter liberado a cirurgia para mim do que ele falar para eu pedir. Então, ou seja, eu aumentei o custo, porque pagou a ressonância e também pagou a cirurgia. Então é um negócio assim, absurdo a burocracia. E por último, a pressão financeira, né? E aí às vezes até passa por um pouco do médico, porque eu estava conversando com um doutor mais velho na academia, ele está com seus 60 raso, e ele falou assim, Bruno, eu sou de uma época que na década de 90, aqui em Goiânia, os primeiros carros importados que trouxeram na época do Covid, quem trazia era médico. Eu sou de uma época que aqui médico no hospital tinha helicóptero.
comprar uma fazenda. Rensga. Investia, comprava cobertura de investimento. Cara, hoje você vê médico, eu tava numa roda de amiguinhos lá, pai de amiguinhos do meu filho, e aí tinha várias esposas dos colegas conversando, e aí a única que falou assim, não, eu tava combinando de fazer uma pestinha, não, eu tô meio apertado porque meu marido é vascular e tá montando uma clínica e tal, eu tô meio apertado. O resto todo tava tranquilo, um era empresário, o outro era fazendeiro, não sei o quê. Que dia, cara, que numa roda de médicos, a que reclamou mais assim de uma pressão financeira foi uma esposa do médico, entendeu? Então, essa é uma realidade que está acontecendo. A gente está vivendo aquela transição que algumas profissões da saúde passaram, odonto, enfermagem, fisioterapia, e agora está virando uma realidade para o médico, uma pressão financeira violenta. Então é isso que eu vejo do sistema. Agora sim, o que eu coloquei aqui de coisas individuais? E esse é o primeiro que eu acho que eu me vejo muito, a dificuldade em dizer não. Do tipo, o paciente veio, não sei o quê, doutor, você pode me operar no sábado? Trabalho pra caramba, nada mais justo que eu pelo menos ter sábado para descansar. O paciente às vezes tem dificuldade de falar, não, eu opero. Você opera domingo? Porque a gente semana eu trabalho muito, então você me opera domingo? Você começa a fazer conta, não, se opera das 8 às 10, eu chego em casa... Tem dificuldade de falar não. Aí você tá lá, chega uma pessoa, doutor, faz um caixa aí. Eu tô aqui, você faz uma receita para meu pai também? Uhum. Então assim, vários pedidos, micro favores, que a gente tem muita dificuldade de falar não. Uhum. Então às vezes o burnout nesse aspecto é individual. Sem saber falar não, cara. Assim, eu li várias coisas, cara, inclusive recomendo. O Poder do Não Positivo, é um livro muito legal, The Power of Positive No. Cara, foi um livro que me ajudou muito, porque não tem como você abraçar o mundo, entendeu? Assim, todo mundo fala assim, não, cara, você aceita dar uma aula não sei o quê, uma aula no congresso, uma aula não sei o quê. Quando você vê, você tem um monte de compromisso, sua agenda tá lotada, você fala assim, cara, não dá. Uma das coisas que o livro ajudou muito... Se ninguém falou o livro, só guarda isso. Toda vez que você fala um sim pro outro, você pode estar falando um não para você. Então eu falei, caramba. Então eu penso muito na minha família. Eu falei sim para esse compromisso aqui, eu falei não, vou ficar lá com meu filho lá em casa. Então eu já tenho mais facilidade de falar não. Eu falei, cara, não posso. Não tem jeito igual. Eu fui convidado para dar uma aula no congresso, lá que você foi. Eu falei, eu tinha uma viagem mesmo, de família. Cara, fosse antigamente, eu ia dar um jeito. E eu já fui daqui para Caldas Novas, fui lá só para dar aula e voltei no mesmo dia, que era um dia de sexta-feira, eu não podia ficar lá. Então, assim, hoje eu falo assim, não posso. Essas coisas eu já aprendi a falar não. Excesso de plantão. O cara sai, pega o plantão à noite, virado, vai de dia, pega o carro. Quantas vezes no hospital lá? Plantão à vista, doutor? O coordenador da residência lá. Quantos acidentes a gente já viu de residente? Eu me lembro claramente de 2, agora recentemente, né? O nosso R1 teve um acidente. Teve um acidente, ele cochilou e bateu na parede chegando no hospital. Então assim, cara, acontece. Aí, anos atrás foi da menina da cirurgia geral, que passou reto na rotatória. Eu tenho amigo pessoal que também voltando do plantão, naquela loucura, dormiu e o carro caiu no barranco. Então são coisas assim, cara, que tem que ter cuidado, entendeu? A questão da comparação. Doutor, eu acho que do ser humano, né? Um senta do lado do outro, não, porque esse mês eu operei 50 pacientes, ganhei não sei quantos R$1.000. Nossa, meu consultório está com fila de espera de 6 meses. Nossa, eu consegui cobrar um particular de R$100 mil. E aí você vai ouvindo aquela conversa. Eu dou um exemplo. Estava aqui no hospital grande sentado, conversando, mas eu bato colocado, né? Estou conversando. E aí também eu estava deslocado, né? Um monte de cirurgião plástico famoso na mesa, lá almoçando no hospital. Aí um falando, não sei o quê, porque eu comprei uma Porsche não sei o quê para a esposa, e eu tenho não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Aí eu olhei assim, peguei meu cabelo, já pus a primeira para frente, vocês me dão licença que eu tô meio deslocado dessa conversa aqui. Vocês estão num mundo muito diferente do meu. E saí. Isso não me afeta, porque são valores que eu não ligo, entendeu?
Mas talvez o cara fale, pô, cara, hoje eu viajei pra tal, amanhã eu vou pra tal, amanhã eu vou pra tal, tô com minha família, tô curtindo, não sei o quê. Aí já é uma coisa que eu valorizo. Eu falo, pô, mas o cara tá bem pra caramba e, pô... Então, assim, esses termos de comparação, cara, se você não tomar cuidado, isso te afeta, entendeu? Isso te afeta e você vai começar a cair naqueles 3 pilares da Cristina. E por último, a questão do perfeccionismo. A gente fica nesse negócio, assim, por exemplo, médico, você não pode errar. Você não pode errar, tipo, se você errou, você fez mal ao paciente, entendeu? Então, assim, aquela cultura de, não, então o médico não erra, assim, a gente é perfeito. Você nunca vai errar uma técnica, você nunca vai errar um passo, você nunca vai estar no mau dia. Quantas pessoas erram com a gente? Contador, advogado, que deixa passar prazo, um engenheiro na sua obra, e tudo tem um jeito, né? O engenheiro, não sei o que, não, então quebra a parede e refaz. Cara, a gente não, coloquei a placa aí mal colocada na sua perna. Não, é só operar de novo. Não é simples assim, entendeu? Então essa questão do perfeccionismo acaba que isso afeta muito a gente, né? E aí eu coloquei isso como coisas do ponto de vista de cunho pessoal, né? Que acho que eu concordo com você. No final do dia, acho que o sistema ele é muito cruel com a gente, mas também tem algumas coisas que talvez a gente possa controlar, né? Eu acho que o indivíduo pode resistir. Ele pode resistir às pressões do sistema. Mas é porque essa palavra sistema, eu estava usando ela no sentido mais amplo. O que faz o médico desejar o dinheiro da cirurgia? Não é um sistema social? Sim. Então, se você considerar o sistema como os dois, tanto o sistema de trabalho quanto o sistema social que abrange o sistema de trabalho, aí eu colocaria culpa nos dois, entende? Porque, cara, o homem é um bicho, velho. É um bicho de 80 quilos, ele morde, ele grita, né? Ele faz cocô, faz xixi onde não deve. Como que você convenceu esse bicho a não fazer xixi onde não deve, fazer no banheiro? A comer com talheres, a conversar socialmente usando roupa, em vez de agir como um animal. Você domesticou. Você domesticou ele com um petisco, com dinheiro, com comidinha, com a família, com a vergonha. Então, a vergonha de agir de uma forma. Então, lá no fundo, quando você está num hospital, e aí são 6h58, você falta 2 minutos para acabar seu plantão, e a pessoa fala, doutor, chegou um paciente, o diretor do hospital, chegou um paciente, tem como você atender ele para mim? Meia horinha. Lá no fundo existe uma vergonha de não fazer isso, de ser o profissional que é desinteressado e etc. Então é isso que eu estou querendo dizer. Existe um sistema que fez você agir socialmente, e esse sistema, todo ele, tanto quanto a estrutura de trabalho quanto o sistema social mais amplo, fazem você agir de uma certa forma, especialmente no cuidado com a saúde, que faz você se sacrificar, o que você falou de dizer não, né? Às vezes você não vai dizer não. Por quê? Porque você vai ter vergonha de dizer, porque você tem algo que você considera benéfico para você se você fizer, por exemplo, um dinheiro, ou então, por exemplo, uma consagração, um aplauso da equipe, etc. E lá no fundo você está se adoecendo por causa disso. Adoecendo, entre aspas, porque, como eu falei, é questionável se isso é doença ou não. É um problema de energia, é uma questão energética, de vontade mesmo. A sua vontade é guiada para o trabalho, e quando guiado, você coloca toda a sua energia no trabalho, você não vai ser recompensado por isso. Bota tudo isso entre parênteses e eleva a T, que é o tempo. É só uma questão de tempo, até você se despecializar, perder a empatia, ficar exausto, e o burnout chega. E aí tem uma coisa que é tão complexa, médico, que é o seguinte: além de afetar a gente, até que ponto isso afeta o paciente, né? O desfecho pode ser catastrófico, né? Imagina, depois de você já estar nessa situação toda, exausto. Aliás, acho que ontem postaram um vídeo de um médico que estava dormindo na UPA, dormindo sentado. Estava lá atendendo, 2 da manhã, o cara, cochilou. O paciente pegou o celular, começou a filmar o doutor. Olha que vergonha, o doutor dormindo aqui na UPA, 2 da manhã, gente para atender, e o cara tá dormindo. Olha para ele, pescando ali. O cara sentado, assim, pescando na UPA. Ou seja, fazendo chacota com um cara que tá absolutamente exausto. Quantas horas de trabalho você acha que ele queria estar aqui? Outra coisa, o cara que tá gravando não sabe assim, o que é pior, não ser atendido ou ser atendido por um profissional que tá assim? Exatamente. Aí vem dose errada, não foi? Teve um caso recente que virou uma treta enorme, que prescreveu adrenalina intravenosa para criança numa dose cavalar e teve óbito. E a defesa, se eu não me engano, era essa. A mulher estava exausta. A médica que prescreveu estava exausta. Tentou acobertar, tentou esconder, mas descobriram. Ela prescreveu errado mesmo.
O sistema de computador até tentou dar uns alertas, ela clicou, cancela, prosseguir, ok, prescreveu, assinou, carimbou. Ou seja, quais são as consequências, possivelmente catastróficas, de uma pessoa exausta no trabalho, né? Então, por isso que isso é um dos temas mais estudados no mundo hoje. O burnout, poxa vida, são milhões de pessoas que estão submetidas a isso e bilhões de pessoas que vão ser pacientes deles. Isso aqui, ó, essa canetinha na mão do médico com burnout, mata mais que uma arma. Mata muito, cara, exatamente. Perfeito, eu coloquei esse cara, tem maior absenteísmo, cara com burnout. O cara com burnout está com a impaciência lá em cima, então ele vai chutar a costela do paciente, vai tratar mal, vai ter uma péssima qualidade de assistência, o cara vai aumentar a possibilidade de erro, o cara está mais desatento. Já tem, né, trabalho disso, pegar a pessoa que ficou tantas horas sem dormir e fazer alguns testes com ela de matemática, de atenção, o desempenho vai lá para baixo, não tem como, isso aí você não precisa de descanso, não tem jeito. Teve até lei, né? Descanso pós-plantão para um residente, por exemplo. Não tem como o cara ir emendando. A gente não é uma máquina. Não somos máquinas, a gente precisa... Não somos cavalos também. Cara, isso aí é provado cientificamente. O cara que dorme menos, o cara tem mais Alzheimer, o cara tem mais infarto, o cara morre mais cedo. Isso aí tá comprovado já. Então, é descanso, não é orgulho. Você, igual eu, não tem tempo pra nada, não sei o que e tal, eu não tô dormindo, aquela confusão, e a pessoa acha que isso é sinônimo de sucesso e tudo, e não acho que é bem por aí. E aqui puxando a sardinha pro nosso lado, eu coloquei aqui, em relação à rede social, você acha que ajuda ou piora a questão do burnout? O consumo ou a produção? A produção, o médico inserido nessa questão da mídia social. Certo. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, assim como o Durkheim estava falando. Assim. Então, se ele estiver dedicado à produção de conteúdo em rede social e também ao cuidado, e isso estiver sendo fator de exaustão, isso vai causar problema. Se isso estiver equilibrado, ou seja, ele não está sendo suficiente para causar exaustão, é algo que ele está fazendo tranquilo, com equipe que cuida da maior parte do trabalho bruto, então ele pode se sentir reconhecido pelo que ele faz. Ele pode ter seguidores, pessoas batendo palma, pessoas comentando, compartilhando, agradecendo pelo que ele faz, às vezes com pouca energia dedicada. Isso pode ser bom, porque ele começa a ver ali um troféu, uma recompensa que ele não estava recebendo antes. Ele às vezes estava trabalhando sozinho, remando, e agora ele começa a ver, doutor, muito obrigado. O seu conteúdo me ajudou, minha dor melhorou depois que eu fiz os alongamentos que você me indicou. O que você fez me fez finalmente buscar ajuda, consegui fazer uma consulta. E pessoas que agradecem, e o cara fala, olha só, eu estou sendo alguém na sociedade, né? Eu tenho minha função social, estou sendo reconhecido. Isso pode fazer bem, mas pode fazer mal. Tem uma frase do De Jurs, que é o maior estudioso de medicina do trabalho da história, que ele fala, o trabalho nunca é neutro. Ou ele adoece, ou ele traz saúde. Ele nunca é neutro. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então a rede social, existir na rede social, desde que com equilíbrio, pode ser muito bom para o colega. Eu concordo, eu coloquei aqui como as coisas de só ter cuidado com o tal da comparação, né? Então o doutor vê lá o outro doutor, o cara só tá viajando, o cara só anda na beca, só tá no blazer Ricardo Almeida e tal, o cara é rico, o cara tem sucesso, o cara tá falando em congresso, o cara viralizou, o cara tem 100 mil seguidores, então aquilo gera um senso de comparação, a família dele é perfeita. Não existe isso, né? Ali a mídia social, o cara tá montando a imagem que ele quer, né? Ele não necessariamente é a realidade, né? A realidade que ele construiu ali dentro, né? Então só ter cuidado com isso, que eu vejo muito colegas, você vai conversar, mas por que você quer fazer? Não, porque os colegas não estão fazendo, não sei o que, não, cara, você tem que ter um propósito, qual que é a sua ideia dentro daí, não preocupar com o que o outro está fazendo. Comparação é um veneno, né? Aquela sensação que eu não estou ficando para trás, porque não é por aí. E eu tenho uma pressãozinha, né? Não fiz o conteúdo, né, e tal, não gravei, sentindo aquela pressão de fazer o negócio, né? Então tem que ser uma coisa que faz sentido, né? Eu mesmo sou relativamente recente, né? As coisas aconteceram muito rápido, foi em 2023. E por causa desse cara aí, foi paciente lá e falou, cara, mas como assim, doutor? Você não tem rede social? Não, cara, eu pago quando aparecer. Eu tô fora disso aí. Depois eu fui estudar, aí também... sou doente mental, né, cara? Eu pego um negócio, aí eu vou até lá, vou até
nas profundezas do negócio. E aí eu vi, não, cara, esse trem faz muito sentido, é muito bem feito, o negócio mudou da água pro vinho, assim. Minha vida pessoal, eu tava parando pra pensar igual hoje é aniversário da minha filha. Eu tô aqui em compromisso com o 20 mesmo Jaleco Roxo, porque na realidade eu cancelei tudo, eu não trabalho mais, por exemplo, no aniversário dos meus filhos. Então, hoje eu saio daqui, vou lá, ver minha filha na escola e vou ficar a tarde toda com ela. Então isso, a organização do consultório e tudo, essa questão da gestão em rede social me ajudou, teve esses ganhos para a vida pessoal mesmo, né? Isso foi muito bom. E o que você acha, assim, para a gente ajudar os colegas, assim, será que tem algumas maneiras que a gente pode amenizar, evitar, diminuir a probabilidade de a gente cair nessa espiral aí negativa do burnout? Isso que você falou de dizer não, eu acho que é fundamental, perceber que ele não pode se sacrificar sempre ser o herói. Segundo, tentar buscar se inserir em algum tipo de circuito que cause para ele algum benefício próprio, algum tipo de consagração. Seja um congresso, seja uma publicação acadêmica, seja a própria rede social. De alguma forma tem que se sentir recompensado por isso. A terceira é talvez ser até direto. Por exemplo, se é um concursado público, falar com a gestão. Falar com a gestão, falar, olha, tem acontecido isso, tem acontecido aquilo, isso tem sido dessa forma no trabalho, ou seja, se sentir de alguma forma pressionar de volta, né, a gestão. E existem caminhos formais, técnicos, legislados para poder evitar esse tipo de risco. Se você é um gestor e você quer evitar isso com o indivíduo, existem manuais de gestão de risco psicossocial. Aquele livro que eu comentei no início, O que não te contaram sobre burnout, eu acho que é fundamental. Tem várias dicas lá, tanto para estudo, mas também para gestão e para o próprio indivíduo evitar esses 3 pilares. Então, o primeiro passo é identificar, você está na exaustão? Você já chegou nesse ponto ou ainda não? Se não, evitar a exaustão. Se já chegou no ponto da exaustão, talvez precise de ajuda profissional, profissionais de saúde mental, etc. E se você já estiver nos últimos estágios, com certeza esses profissionais vão te ajudar e talvez precise até de ajuda medicamentosa. Mas o problema do burnout é tão complexo que tem gente que está tomando remédio e não precisava, e tem gente que precisa e não está tomando. Então é importante falar com um profissional de saúde mental. Eu sou só um ortopedista, eu não tenho o gabarito para falar de você. Se você é um indivíduo que está pensando, que está talvez sofrendo com isso, busque um profissional de saúde mental. Não me ouve, não. Eu coloquei aqui, a gente tinha falado isso no começo, evitar achar só que você acha que vai... não, vou dormir mais e vou sair de férias e está resolvido a minha vida. Não, acho que não é bem por aí. Aí eu coloquei aqui algumas coisas. Pra você tentar recuperar de alguma maneira a sua autonomia. Ou seja, cara, escolher o que você quer, onde você quer trabalhar e como que você quer exercer a medicina que você tem na sua cabeça que é boa. Um exemplo, estou falando disso há mais de quase 20 anos atrás, quando eu estava no final do meu processo de formação. Lógico, como todo mundo fez assim, peguei plantão, dei 1 ou 2 plantões à noite e eu vi que eu não funcionava. O plantão noturno não era pra mim. Eu falei, cara, isso aqui não é nem a questão de coisa egoística minha, de eu não quero pra mim. O negócio é que eu vou fazer mal, pra era claro, eu vou fazer mal ao paciente. Porque eu acordava humorado, o cara me chamava, eu ficava puto. Eu falei, cara, não posso dar plantão noturno, chega. O que eu fiz? Eu organizei a minha vida e o que eu ganhava lá no SUS, à época, era com aquilo que eu aprendi a viver. Então já era R$6.000. Cara, meu custo de vida tinha que ser menos que R$6.000. E pronto, então eu escolhi a vida que eu ia ter e me compatibilizei e me organizei para aquilo. E eu, por exemplo, era um princípio meu, cara, não vou dar plantão noturno. Então eu dei pouquíssimos plantões na minha vida noturna, não dei mais que 10. Porque sem contar a residência, né, que aí é uma coisa obrigatória, mas depois eu vi que não era para mim, eu ia fazer mal pro paciente. A probabilidade de eu errar ia ser muito grande. Outra coisa que eu coloquei, cara, construa a sua carreira. Eu sempre fui colocando, a metodologia que eu coloquei na minha vida, na minha vida profissional de carreira, eu fui quebrando ciclos de 5 anos. Então eu imaginava o que eu tinha que fazer para atingir tal ponto em 5 anos. Então sempre fui construindo isso, a minha formação, depois meu mestrado, aí veio o doutorado, aí veio o fellow fora, depois de 5 anos eu fiz o fellow fora. Tá até chegando agora que a última coisa que eu fiz assim profissional, que foi mudança de carreira, foi o último em 2017. Então, teoricamente, eu teria que feito alguma coisa na pandemia para continuar esse ciclo. Então, eu sempre fui quebrando ciclos de 5 anos e mudando completamente. Na verdade, é que eu mudei em 2022, na pandemia, 2020, na verdade, foi a gestão do meu consultório. Eu fiz uma virada para
atingir o que eu queria nos próximos 5 anos e deu certo. Então sempre fui quebrando ciclos para eu construir minha carreira, saber assim, não, eu quero chegar em tal... É igual o Waze, cara, você vai lá, eu quero chegar naquele ponto. E aí você vai construindo os caminhos. Waze. Cara, então assim, você tem que... Agora o cara assim, não planeja nada, não sabe onde ele quer chegar. É igual você chegar pro Waze, você senta lá, chega no táxi, pro Uber. Vamos. Cara, onde você quer ir? Não sei, toca aí. Cara, onde vai levar você? Acabou, você não tem autonomia, o cara vai da cabeça dele, não está mais sob o seu controle. Entendeu? Então, essas coisas de recuperar a autonomia e construir a sua carreira é uma coisa muito, muito importante. Aprender gestão financeira. Cara, eu vejo, o doutor é completamente desorganizado na questão da gestão financeira. Cara, assim, é uma coisa básica. Cara, isso é uma coisa mais básica. Cara, gasta, menos você ganha. Ponto. A partir disso, você consegue bolar estratégias no seu consultório. Agora, você sempre vai ficar na roda de ratos, cara. Se você gasta muito, não sei o que, você vai ter que trabalhar mais para ganhar mais e vai ficar nessa loucura toda. Então, sei lá, uma coisa básica, sei lá, 70, 20, 10, que eu acho que é o mais factível. Viva com 70% que você ganha. Economize 20, invista 20. Cara, e 10, eu acho que é importante. Gasta com o que você quiser, irmão. Se você tem vontade de ter uma caneta cara, que esses 10% você economiza todo mês, 10% e compra a caneta que você quer se vestir bem, 10% você vai lá e compra, você quer viajar, guarda 10%. Então você também ter uma recompensa do seu trabalho é muito importante. E você só viver igual o Sovino, a gente fala, o cara não, só guarda, aí não gasta e vive naquele trem, é o cara que vai morrer rico. Então assim, eu acho que cada um tem seu jeito, eu coloquei 70, 20, 10 de uma maneira, mas existem várias metodologias de você organizar sua vida e ter um pouquinho também de prazer. Cara, é importante, você tem que, se der o seu prazer é viajar, seu prazer é ter um carrão, se você tem condição, seu prazer é morar bem. Eu acho assim, o erro do cara ter prazer em tudo, né? O cara quer morar bem, quer ter um carrão, quer viajar, o cara tem que ser bilionário, né? Escolha uma coisa que é mais importante, qual o valor mais importante para você e sua família. Não, nós somos uma família e gostamos de viajar. Beleza, organize sua vida. Pra você ter um carrão, o carro vai levar você do ponto X a Y. Ponto. Lógico, se é um carro top, vai levar com um certo mais conforto, mais segurança, mas no final das contas é levado de um ponto ao outro. Então essa questão da gestão financeira é muito boa. Delegar. Isso aí também, cara, eu vejo na maioria do doutor que a gente mentora que é muito centralizador. E delegar está sendo difícil, porque está muito difícil montar equipe de qualidade. Cara, mas esse aí para mim é um grande X da questão. Hoje nós, médicos, somos PJs. A gente é uma pessoa jurídica, cara, assim, tem muita coisa ao redor. Então isso eu aprendi com o meu paciente. Não sei o que eu preciso disso. Não, isso aqui é com a minha secretária. Eu vou marcar uma consulta. Minha secretária, eu não consigo prestar assistência, operar e ainda ficar gerindo certas coisas que são burocráticas. Não sei o que. Minha secretária. Então fui delegando, ensinando bem, fui colocando limites, né? O paciente para ele entender, não, isso aqui é da minha secretária, esse aqui é da minha equipe, esse aqui é do meu assistente, senão eu não dou conta. Igual chega no centro cirúrgico, não chegar, não sei o que, brigar por sala, voltar, não sei o que, cobrar o material, ver se está tudo certo. Não, cara, eu preciso de uma equipe. E você, cara, por último, eu coloquei que talvez seja uma das coisas mais importantes, você já falou muito bem disso em outros podcasts, cara, que você lembrar do propósito, cara. Por que você escolheu ser médico? O dia que você estava lá, você era adolescente, menino, e você decidiu prestar o vestibular mega ultra concorrido, muito difícil de passar, com alto grau mesmo de estresse, de cobrança, de tudo. Por que você escolheu a medicina? Qual foi o seu propósito, né? O que você queria? Então isso aí, no final das contas, é o que move. Eu tenho uma história hoje, eu estava lá passei um caso difícil, cara. Nossa, um pezinho lá, um joanete grave, os dedos, um dos casos mais difíceis que eu acho. Já era uma recidiva de um colega que tinha operado e tal. E aí, cara, o pé da mulher ficou top, ela ficou super satisfeita e ela chegava assim, olhava assim. Aí o marido dela, doutor, eu sei exatamente o que você está sentindo. O cara observador. Eu falei, como assim? E ó, pra você ver, não é grau, as pessoas ficam mensurando por meio de formação acadêmica. O doutor, eu sou marceneiro. Eu faço móveis planejados para os clientes. Não tenho curso superior nem nada. Mas a sensação que eu estou vendo o senhor é quando eu faço um armário e o cliente vê e o cliente fica mega ultra satisfeito e eu falo assim, poxa vida, arrebentei nesse armário. É exatamente isso, não é? Não é o dinheiro. Eu falei, cara, não é o dinheiro.
ver a sua esposa assim, super agradecida. Comigo não faz quando a gente quer ser valorizado, cara. Isso é uma necessidade humana, mais do que o dinheiro. O dinheiro é uma forma de reconhecimento, mas assim, a sensação de valorização, de você... Isso aí, cara, isso é um ser humano... Loucura. Então assim, ela falou assim, doutor, você mudou minha vida, obrigado, não sei o que. Ele soube pegar bem aquele fato. Eu sei que você está sentindo, porque eu quando faço um trabalho bem feito, eu também, assim, o cara é marceneiro. Então é esse que é o negócio. O meu problema sempre é esse. Eu falo assim, cara, eu preciso de dinheiro, eu adoro as coisas que me proporcionam, mas ver o paciente bem, cara, o cara agradecido, o cara te traz presente, pô. O cara parou a vida dele, o momento da vida dele, não importa o valor do que ele te deu, o monetário do presente, mas assim, cara, o cara parou a vida dele, foi lá, comprou um trem, lembrou de você naquele momento da vida dele e te entregou esse cara, isso é sensacional, convite de casamento, aqueles trem, um monte de coisa, pede pra tirar foto. Cara, esse tipo de reconhecimento é legal demais, cara. Então assim, você lembrar o propósito, porque você escolheu isso, cada um tem o seu, é muito importante, cara. Senão começa a perder o sentido. Só a grana, status aí, voo de galinha, cara, não vai levar você a lugares muito longe. Cara, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Você tem mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Mais do que isso, tem que estudar. NR1, NR17, burnout é um tema complexo. O que é legal, assim, a gente falou de um tema mais leve, passado, viralização, esse é um tema mais sério, mas que a gente precisa já te falar, que é muito importante, né? Tem 2 mentorados nossos passando um certo tipo de burnout, que a gente está ajudando os colegas, e pedir para vocês continuarem aí, encaminhem esse conteúdo, um papo sério, continuar acompanhando aqui o Jaleco Roxo Podcast, curtir, seguir nas redes sociais, encaminhar, botar o alertinho aí no podcast para quando sair episódio novo vocês virem em primeira mão. Onde te acha, Dr. Jonatas? Eu tô no Instagram, dr.jonatasbvasconcelos. Homem viral. E você? Dr. Bruno Pontair, né? Mais uma, toda semana ele pergunta. Arroba Dr. Bruno Pontair. Beleza, AIR, CY. E é isso, mais um episódio do Jaleco Roxo Podcast. Tchau. Alô!